Olá, está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Estamos no ar e o programa de hoje vai falar sobre um tema muito peculiar no universo literário, os livros esotéricos. Edmar, realmente o tema é bem controverso. Afinal, o gênero não é fantasia, nem romance, nem religioso, mas possui em si elementos que fazem parte de todas essas vertentes literárias. Desde os anos 70, o universo da leitura esotérica sofreu um grande impulso até os dias de hoje. Um dos best-sellers contemporâneos é o brasileiro Paulo Coelho, com livros como Brida, publicado em 1990, e O Alquimista, publicado em 1988, sendo que este foi traduzido para mais de 65 idiomas e é tido como o livro mais vendido do Brasil. O escritor Dan Brown é um místico na busca pelo sagrado e pelo oculto, e é o recorde de vendas do livro O Código da Vinci, que soma mais de 80 milhões de cópias vendidas e foi adaptado para o cinema. São inúmeros os autores que podem ser citados. Augusto Cury, um místico do esoterismo e da autoajuda que estimula a qualidade de vida. Também Allan Kardec, fundador da religião espírita, cuja obra é um importante manual para os seus seguidores. O Universo da Leitura procurou saber mais sobre alguns livros, em especial os livros religiosos, místicos, de psicologia e autoajuda. E um desses livros é o livro sagrado para os santos dos últimos dias, o livro Mórmon. Os Mormons são parte de um grupo religioso que fundaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião consiste em restaurar a Igreja, voltando aos primórdios do cristianismo. Considerado o profeta dos Mormons, Joseph Smith Jr. foi quem fundou a religião, no ano de 1830, após receber um chamado de Deus e seu filho Jesus, que é conhecido como a Primeira Visão. O Livro dos Mormons é considerado um registro histórico de comunicação de Deus com os povos da América. Mormon é um dos profetas e um dos personagens do livro que escreveu a história nas chamadas Placas de Mórmon. O Brasil é o terceiro país com maior população de Mormons, e todos os dias seus missionários saem às ruas para pregar a palavra de Deus e conquistar novos seguidores para a religião. Através das suas jornadas terrestres, seus fiéis missionários distribuem o que consideram a salvação da vida, para assim conquistarem também o poder de volta para o paraíso celestial. E no segundo bloco, você confere uma reportagem sobre uma editora e distribuidora de livros sediada em Santa Maria. E também uma entrevista com o escritor Lauro Trevisan. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento, é interação, saber se expressar e estar sempre atento, viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta. Espiritismo, meditação e autoajuda. Estes são alguns temas publicados pela Editora da Mente, sediada em Santa Maria. A repórter Paola Brum foi até a editora para saber um pouco mais sobre a produção e distribuição desses livros. A literatura de autoajuda constitui atualmente uma importante fatia do mercado editorial. O padre Lauro Trevisan é um dos principais autores desse ramo no Brasil. Natural de Santa Maria, Trevisan mantém na cidade a Editora da Mente. Todos os livros vendidos ali são de sua própria autoria. A tiragem média dos livros é, em média, em torno de 2.000 exemplares por título. Formado em filosofia, teologia e até psicologia,
o padre nos conta de onde veio a inspiração para seguir a carreira de escritor de autoajuda. Eu sempre fui uma pessoa fascinada por livros, por escritos, por poesias, na juventude, na adolescência, por obras de aventuras. E casualmente eu comecei a trabalhar em termos de imprensa dirigindo revista. Fiquei 15 anos dirigindo revista e nesses 15 anos modifiquei, criei novos padrões para aquela revista, fui buscar conhecimentos em São Paulo, na Editora Abril. Fundei várias revistas, revista infantil, revista para adolescentes, revista para jovens. E depois desses 15 anos, com todo esse cabedal de conhecimentos, com toda essa experiência, e já que eu não escrevia mais na revista, que eu era diretor e redator, aí comecei a me entusiasmar a escrever artigos para jornais, para outras revistas. E com isso me veio uma inspiração de escrever livros. Padre Lauro possui mais de 84 obras publicadas. Seu best-seller é o livro O Poder Infinito da Sua Mente, que vendeu mais de 1 milhão de cópias pelo país. O Poder Infinito da Sua Mente é um livro que eu lancei em 1980. É um poder da mente quase que num aspecto de pioneiro no assunto aqui no Brasil. Mandei o livro para uma editora do Rio de Janeiro, eles recusaram o livro, né? Disseram delicadamente que o livro não estava dentro dos temas que eles estavam publicando e tudo mais. Então eu resolvi lançar o livro por minha própria conta. Em 75 eu comecei a estudar, com 3 anos de estudos e participando de congressos de parapsicologia, de psicologia nacionais, internacionais, e livros, e Joseph Murphy, e mais as meditações, eu fui buscar a essência disso, ou seja, os fundamentos do poder da mente. Eu penso assim, quando você está entendendo que tem uma mensagem a transmitir, e que você está a cavalo da verdade, vá para frente. Não precisa brigar com o mundo, mas leve a sua mensagem para o mundo. Então o Poder Infinito, com isso, ele foi sendo muito procurado, cada vez mais procurado. De tal forma que hoje já são editados 1.200.000, 1.300.000 exemplares aqui no Brasil. E nos outros países onde ele foi editado, ele se tornou best-seller também. E continua sendo criticado. Na grande parte de suas obras, o autor traz questões de pensamento positivo e sobre como controlar a mente, obtendo assim o poder dela. Mas eu estava refazendo algumas matérias de filosofia na Universidade Federal de Passo Fundo, e um colega me contou que ele fez um curso do poder da mente, que a gente desencadeia os poderes e pode até fazer florescer uma planta ou matar uma planta. E esses fenômenos sempre me fascinaram. Eu digo, mas dá um endereço aí que eu vou fazer esse curso. Então fui ao Rio de Janeiro, fiquei uma semana fazendo um curso e comecei a estudar profundamente toda essa fenomenologia. Isso que é quase considerado um mistério da dimensão do ser humano. E com isso fui entrando nos campos do poder da mente. E os resultados do uso do poder da mente de forma adequada eram fantásticos. Padre Lauro, apesar do grande sucesso, enfrenta diversos obstáculos acerca de seu trabalho. O autor contou ao universo da leitura como costuma lidar com as críticas. As críticas me fazem estudar. Eu ouço a crítica ou leio as críticas e vou procurar se tem substância a crítica, né? Se tem cabimento. Houve muita crítica, mas até hoje eu não precisei mudar uma vírgula do livro lançado em 1975. Tudo aquilo que eu disse e que parecia uma coisa fora de bitola,
né? Uma coisa transcendental a compreensão e a situação do ser humano. 25 anos depois, escrevi um livro, Poder Infinito da Sua Mente 2, apresentando todas as pesquisas que foram feitas no mundo todo, nas universidades, nos centros de pesquisas, nos laboratórios, e não precisei mudar nada, não precisei retirar nenhuma afirmação que eu tinha feito lá e que parecia uma coisa totalmente exacerbada. E daí que lancei o livro Poder Infinito da Sua Mente 2. Então, ser criticado é normal. Vamos para o intervalo, pois no terceiro e último bloco você confere uma matéria sobre psicologia analítica e simbologia, escrita por Carl Jung. E também o nosso Top 5. Voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Voltamos com o terceiro e último bloco do Universo da Leitura e falaremos agora sobre Carl Jung. Psiquiatra e autor de Memórias, Sonhos e Reflexões, O Homem e Seus Símbolos e O Livro Vermelho, Jung foi um dos grandes pensadores de nossa vida interior, dos nossos sonhos, do nosso consciente e inconsciente. Considerado uma referência na psicologia analítica, O Livro Vermelho foi escrito por Carl Jung durante um período muito conturbado de sua vida. O livro traz em mais de suas 500 páginas ilustrações e criações complexas do seu inconsciente. Carl Gustav Jung, ele foi um psiquiatra suíço e ele trabalhou uma época com Freud dentro de uma visão freudiana de que a pessoa desenvolve a sua estrutura de personalidade a partir do nascimento. A grande contribuição de Jung foi que ele, investigando em vários países, em várias tribos indígenas, em vários povos, ele identificou o que ele chama de inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo se encontram memórias de tudo aquilo que a humanidade já viveu, tudo, desde a época da pedra, das tribos, do povo tribal, e isso se reintegra na memória acásica de cada ser humano que nasce. Então, o que acontece? Que para haver uma harmonia na tua vida e na minha, é necessário criar um equilíbrio, uma integração dos processos do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal que você forma a partir até da tua concepção, e isso para harmonizar o teu processo vital. Jung diz que a gente só pode se considerar um ser humano completo quando a gente tiver encontrado a harmonia e o equilíbrio e a aceitação recíproca do inconsciente com o consciente da pessoa. Então, aí você vai um respeitando o outro, o inconsciente respeitando os processos do consciente e vice-versa. Através destes estudos, o psicanalista acredita que estes conceitos podem influenciar no desenvolvimento central do ser humano.
A psicanalista Eloy Peruzzolo explica melhor para o universo da leitura os trabalhos e pensamentos desenvolvidos por Carl Jung. Um dos processos básicos da teoria dele é a energia psíquica. Dessa energia psíquica vem os arquétipos. O que são arquétipos? São estruturas psíquicas, emocionais, que estão contidos em você, em mim, em todas as pessoas. E elas se ativam na vida de cada um conforme o contexto que a pessoa vive, geralmente. Tá? Daí vem o que ele chama de self. Vocês devem ouvir falar, eventualmente, a palavra self. Self é o si mesmo. É a tua essência como pessoa. Self contém o consciente e inconsciente. Mas o inconsciente é muito, muito maior. Digamos que o consciente é 10% e o inconsciente 90%. Tá? No self encontramos, ou no inconsciente encontramos sombra, que é um outro termo que Jung passou a usar dentro da psicologia analítica, que exatamente contém todos os processos que um dia foram vividos pelas pessoas, pelo sujeito, e que foram por alguma maneira impedidos de terem continuidade na vida, ou moralmente negados, ou socialmente negados, ou religiosamente negados, que ficam então numa memória esquecida, mas não deixa de atuar na vida da pessoa. Então tem a sombra pessoal e a sombra do inconsciente coletivo. Temos, nessa estrutura da sombra, nós temos ânima e ânimos, que são duas energias psíquicas fortíssimas no ser humano. Aí nós vamos para uma outra esfera da teoria junguiana, que é o nível consciente, que é onde nós estruturamos o nosso ego, o nosso eu. Para nós termos um equilíbrio maior, nós precisamos realmente desenvolver muito bem o nosso eu. E nós muitas vezes confundimos o nosso eu com a nossa persona. São duas características fortes da nossa vida real, do aqui e agora. Porque o eu é a tua estrutura, como estrutura de personalidade, que tipo psicológico você tem, quais são os canais que você preferencialmente usa para se comunicar com o mundo interno e externo, se é mais o visual, mais o auditivo, mais o sinestésico, que é do toque, enfim. O trabalho que a gente desenvolve tem a ver com persona, com papéis. Um pai, ele está representando, ele tem a essência dele como pessoa, mas um papel de pai, um papel de jogador de futebol, um papel de bancário, um papel de professor. Isso representa um dos aspectos da vida consciente da pessoa. O outro é o eu e o outro é a persona. Alguns estudos e pensamentos de Jung estão contidos em obras como Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos, seu primeiro livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo e, claro, o famoso O Livro Vermelho. Tudo aquilo que ele ia percebendo do seu processo psicológico dele e dos pacientes dele, ele transcreveria para um livro, que eram os livros pretos, que era aquilo que era tipo rascunho, tá? E depois ele transcrevia isso para o livro que ele chamava Livro Vermelho. O Livro Vermelho era, digamos assim, a transformação da matéria bruta em matéria-prima. É onde ele já elaborava melhor as suas análises, as suas constatações e as suas conclusões. Porque ele era um grande científico, embora se fale que ele foi um esotérico, na verdade ele estudou tudo. Ele estudou tarô, ele estudou a astrologia, ele estudou a numerologia, mas ele fazia um estudo científico. Freud, o pai da psicanálise, também fez parte da história de Jung. Juntos desenvolveram grandes discussões e estudos na área. Porém, após algumas divergências com Freud, Jung viveu períodos de depressão e introversão, tomando assim sua própria existência como fonte de estudo. O Livro Vermelho foi considerado o santo grau do inconsciente. A obra foi escrita durante 16 anos, mas foi lançada apenas em 2009.
O livro é inacabado e é um tesouro raro da psicologia analítica. Ficou com vontade de ler livros esotéricos? O Top 5 de hoje é o Top 5 Editoras. Nele, você confere nossas dicas e fica sabendo aonde encontrar esse tipo de livro. Assista agora. Considerado uma área que envolve muitos mistérios, o esoterismo busca entender o sentido de coisas ocultas. O Top 5 de hoje vai mostrar as 5 editoras que publicam livros que possuem como assunto principal a esoteria. A primeira editora a ser falada é a Editorial Planeta, criada em 1949. Atualmente, ela publica os livros famosos de Paulo Coelho. A obra O Alquimista é um best-seller esotérico do autor, publicado originalmente em 1988. Conhecido pela frase "Quando você quer uma coisa, o universo inteiro conspira ao seu favor", o livro vendeu pela editora mais de 30 milhões de exemplares pelo mundo e foi traduzido em 65 idiomas. Outra editora brasileira que publica obras de esoterismo é a Ground. Criada em 1972, a editora tem como principais assuntos saúde física, mental e espiritual. A Ground publicou títulos como o Glossário Teosófico, de Helena Blavatsky, que tem como objetivo trazer para a cultura ocidental as doutrinas esotéricas do mundo oriental. A terceira editora é a Mantras. Holística e maçônica, a editora publica títulos que levam a assuntos como crescimento intelectual e espiritual. Cerca de 2.500 livros já foram lançados ao longo dos 19 anos de existência dessa editora, e entre os mais vendidos está a obra que busca entender os elementos do universo, o fenômeno UFO, de John Michael Greer. Há mais de 20 anos, a editora Berkana foi fundada com o propósito de divulgar os temas esotéricos, os tratando de forma didática. Entre os títulos de destaque publicados pela editora estão Cabala, Origens e Mistérios, e também livros de autoajuda. E a última editora do Top 5 de hoje é a editora Alfabeto. Há mais de 20 anos, ela é conhecida como uma das principais editoras a publicar obras de conteúdo místico e espiritual. E entre os livros mais vendidos estão os relacionados ao tarô, que é um jogo de cartas que pode prever o futuro e também faz parte do mundo esotérico. E o Universo da Leitura de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe o programa também pelo Facebook. E se estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar a sua curtida. Você fica agora com o quadro Perdidos no Universo Literário. Obrigado pela companhia de sempre e até a próxima. A websérie Astroloucos é realizada pela produtora 8K do professor Fernando Barbosa. Ela aborda as características dos signos do zodíaco de forma bem humorada. E você fica agora com um episódio em que cada signo se apresenta como um reality show. Eu quero eliminar o sagitariano porque ele se mexe pela casa e derruba tudo. Eu não aguento mais limpar. Eu voto no... Eu sei que é extremamente inadequado se referir aos meus amigos de forma tão dantesca. Roubaram os 5 centavos que eu deixei no criado mudo. O Taurino insiste em que eu roubei dinheiro dele. Eu não preciso de favores financeiros dessa natureza. Deve ter sido um pisciano. Vive embriagado. Voltar? Mas como assim voltar? Eu voto no Capricórnio. Isso não pode. Eu não posso votar depois do pisciano. Está fora de ordem. Votar em mim? Já sabe, né? Eu acho melhor votar no Escorpião mesmo. Votaram em mim! É pra votar no melhor ou no pior? Porque se for pra votar no melhor, eu voto em mim mesmo. Pensando bem, eu voto em todo. Votar. Eu tô aqui só pelo prêmio. Eu quero prêmio. Eu só voto se for assim.
Eu tenho certeza que eu sou o mais popular daqui. Já tudo girando. Assim eu topo. Tem que seguir a ordem. Veja bem, é Áries, Touro, Gêmeos. Eu odeio todo mundo! Sai todo mundo daqui! Ah! Meu Deus, a gente tem que se unir, gente. Não pode ser assim. O que aconteceu com a amizade aqui dentro dessa casa? Fala pra mim. O amor entre as pessoas. E falam de mim pelas costas ainda aqui dentro do seu quarto bar.